Então, vamos falar hoje do Rasayana. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do PowerPoint. E vamos lá para o slideshow. Não adianta. Bem, ok. Agora foi. Ok. Bem, então vamos começar falando um pouquinho do que é o Ayurveda. Essa é uma imagem, eu recebi do meu certificado na Índia, né, pela International Academy of Ayurveda em Pune, em 2005, onde tudo começou. Eu fui para a Índia para estudar yoga e acabou que eu queria ir para estudar yoga e acabou surgindo a oportunidade de fazer um curso de formação em Ayurveda na Índia. Eu já tinha começado meus estudos de Ayurveda no Brasil, mas o meu destino era seguir com esse estudo na Índia, não é? Então, nós estudamos todo o processo, inclusive dos panchakarmas, e eu tive a sorte de conhecer alguns professores também em 2008. Eu continuei meus estudos. Aqui tem a imagem com o Dr. David Frawley, eu estou aqui, e aqui a Brimaya Tiwari, e também a gente teve por lá o Dr. Robert Svoboda, num congresso, isso já depois da formação lá, né? Mas, assim, a pessoa que realmente me deu bastante instrução foi a doutora Sonali Shinde, mas eu acho que a imagem dela não está aqui. É porque eu acho que deu uma encurtada também um pouco no PowerPoint, né? E também no Brasil tive a oportunidade de estudar com o Dr. Vasant Lad, foi maravilhoso, fiquei uns 20 dias ao lado dele em São Paulo, ajudando a traduzir para ele, né, o que acontecia, e foi muito interessante. O Ayurveda significa o conhecimento da vida, né? Então uma vida correta e plena, e tem como o seu criador Dhanvantari, que é considerado um avatar de Vishnu. Se a gente vê essa escultura aqui, essa imagem, ele tem todos esses símbolos, né, do Vishnu, o chakra, tem aqui também o Shankha, né, o chakra é essa roda, tem o Shankha, que é a concha, mas tem um pote de Ayurveda, que isso daí a gente não tem normalmente na imagem de Vishnu, né? Então é como se trouxesse o Amritam, né? O elixir da longevidade, né? Que dizem que a princípio é feito com âmila, que é uma frutinha bem azedinha, que a gente não tem aqui no Brasil, né? Então, a princípio remota 12 mil anos antes de Cristo, então 14 mil anos atrás, é o período em que o Ayurveda começa. Então, para vocês terem uma noção de como isso é longo, não é? Ele, Sushruta era o discípulo de Dhanvantari, e aí ele consegue compilar os estudos dele e cria o Sushruta Samhita, né, que existe até hoje, esse livro, né, tipo assim, tudo sobre o Ayurveda, tem o Charak Samhita também, que é bem interessante. Ah, apareceu ela aqui. A doutora Sonali Shinde foi quem eu acabei ficando bem ligada nela, depois eu voltei em 2010, aí já com Pitágoras e com um grupo também de outras pessoas ligadas ao Ayurveda, e conseguimos uma aula particular para a gente, justamente sobre essa beleza, né? Que o Rasayana, primeiro, ele tem que começar internamente, não é? Então, você, a princípio, tem que fazer todas as limpezas internas, todo um trabalho de rejuvenescimento, incluindo o Panchakarma, não é? Que é as 5 limpezas, que a gente vai falar assim um pouquinho dela. A doutora Sonali Shinde, de vez em quando, vem ao Brasil e vem à Bahia. Ela está ligada à Universidade da Bahia de Salvador. Essa última vez, quando eu vi no Instagram que eu dei um alô, falei, ai, que bom, você está chegando na Bahia. Ela falou, não, eu estou indo para o aeroporto, eu estou indo embora. Eu falei, não acredito. A próxima vez, vamos ver se a gente traz ela em Trancoso.
Ela está até se esmerando em aprender português. A filha dela passou aqui um ano, ela já fala português, a filha, não é? Bem, então, sobre a questão da cosmogênese, segundo o Ayurveda, que é baseado no Sankhya, fala que nós temos o princípio criativo, que é o Prakriti, né? Na verdade, isso aqui não teria nem esse U, né? Não tem U nem I, é só um R com um pontinho, né? O Prakriti. Então, alguns vão escrever na transliteração com U ou com I, que seria o ser, o princípio criativo, que é o princípio feminino, mas conectado com Purusha, que é o sem atributos, sem gunas, que é o princípio masculino, não é? Se você está dentro de uma linha shivaísta, vai dizer que é Parvati Shiva, mas se você está numa linha Vaishnava, o professor, né, vai dizer que é Vishnu e Lakshmi. Então tem essa variação, porque o Ayurveda é uma medicina que vem do hinduísmo, não é? Porque lá na Índia, por exemplo, não é todo mundo que é hindu. Lá tem a medicina Siddha, que é dos muçulmanos. Lá também você tem a homeopatia. E você também tem a medicina ocidental. Você também encontra lá, por exemplo, a doutora Sonali, todos os professores da academia, eles estudaram 5 anos a medicina ocidental para depois estudar o Ayurveda. Por quê? Por causa da invasão inglesa, né? O domínio inglês foi terrível lá na Índia. Eles destruíram as escolas, os praticantes tinham que ficar escondidos, enfim. Foi uma barra. Mas que eles, mais uma vez, superaram, né? A Índia teve muitas invasões, e eles nunca invadiram ninguém, né? Eu admiro muito esse povo hindu, né? Os hindus, a Índia mais hinduísta. Admiro muito porque eles têm os princípios, eles procuram estar fiéis aos princípios. E o que eu achei muito legal, porque assim, todos os professores que eu tive são praticantes de yoga, têm um mestre, meditam, é muito lindo. E a maioria dos praticantes de yoga também se tratam pelo Ayurveda, não é? Então a gente tem essa energia masculina e feminina, como também a gente tem no taoísmo, né? Eu também estudei a medicina tradicional chinesa, então tem essa ideia que juntos formam uma unidade, não é única, mas que tem o princípio dual, porque o planeta Terra ele traz essa dualidade, né? Então a partir desse princípio aqui, né, dentro da matéria, a gente vai ter as 3 gunas, não é, que são o estado princípio da matéria, segundo essa cosmogênese ligada ao Ayurveda, ao Sankhya, que também é aplicado ao Yoga. É o Sattva, Rajas e Tamas, né? Então, o Rajas tem o movimento, atinge o equilíbrio, que é o Sátvico, e aí vem o Tamas, que é o movimento, que às vezes eles falam que é a decadência e a destruição, mas também é importante o Tamas, não é? Por exemplo, eu sou Vata Pitta, eu preciso de Tamas, eu preciso ficar calma, dormir, meditar, né? A meditação é algo tamásico também. Fazer amor, gerar um feto, um ser, também é tamásico, né? Porque ele tem que estar lá no útero quentinho, guardadinho. Então, nenhum desses são ruins, sabe? Porque às vezes, isso é tamásico e tal. Na verdade, tudo é importante. Você tem que entender o equilíbrio que a pessoa está para saber se ela precisa de algo mais rajásico, mais sátivico ou mais tamásico. Porque ficar sátivico o tempo todo é difícil, né? Então a gente está sempre nesse movimento, né? Nós que estamos no planeta Terra, porque Purusha, que é o ser divino, seja o nome que ele tiver, ele vai estar em equilíbrio. Geralmente ele está em equilíbrio, né? Então, e aí a gente tem, a partir disso, os Pancha Mahabhutas. Pancha significa 5, Mahabhutas são os grandes elementos, né, ligados ao planeta Terra. Então a gente tem o espaço, que é o éter, que em sânscrito é a Akasha. Do Akasha vai vir o ar, Vayu, em sânscrito. Do ar vem o fogo, né, porque sem ar não tem fogo, Agni. E o vapor, né, ele sobe, que sai do fogo e vira água. E a água congela, né, e vira terra. Então, é essa a ideia, né? Akasha, Vayu, Agni, Jala e Prithvi. Por exemplo, na minha aula, a gente estava trabalhando o elemento éter, né, que é também esse espaço, né, o Akash. Porque cada chakra, o Pitágoras explicou, né, falou bem aí sobre os chakras, tem umas diferenças de localização. Ele falou, por exemplo, que o segundo chakra está no umbigo, já tem a linha que eu trabalho, estaria na linha dos órgãos sexuais, no umbigo seria mais um Manipura chakra. Mas isso varia, as cores também variam, às vezes até o nome, a forma de escrever, de acordo com a linha que você está, ela vai estar um pouco diferente, não é?
Então, o mental consciente criado por Sattva, que dá força criado por Rajas, que dá o campo material por Tamas, né? Porque você precisa de Tamas para você ter a matéria, criar a matéria, gerar. Então, aqui tem esse símbolo, né? A Prakriti, que é a matéria, com esses 5 elementos que vão estar ligados aos nossos Gnanendriyas, né? Gnan, que é o conhecimento, né? E Indriyas, que seriam os 5 sentidos, né? Audição, tato, visão, sabor, odor. Então tá tudo conectado. Karma Indriyas já seria a forma da gente absorver esse mundo, né? Bocas, mãos, pés, urogenital, ânus, e a ação dos tamatras, que são esses elementos na natureza. E a partir daí a gente tem os doshas, não é? Então tem que fazer um resumo rápido, que isso aí pode dar uma aula assim de 2 dias, o fim de semana inteiro, se a gente for aprofundar nos princípios, né, das bases do Ayurveda. Então eu tenho que dar uma resumida. Então a gente tem Vata, que é a energia do ar com éter, Pitta, a energia do fogo com a água, e Kapha, a energia da terra com a água, né? Então a gente tem esses 3 doshas, né? Que normalmente a gente tem a pessoa que é unidosha, que ela é só Vata, só Pitta, só Kapha, mas isso não é normal. A maioria das pessoas são bidoshas e algumas tridoshas. Então você pode ser Vata Pitta, Pitta Vata, Vata Kapha, Kapha Vata, pode ser Pitta Kapha, Kapha Pitta, ou você pode ser tridosha, ter os 3 doshas. Como uma das pessoas hoje estava falando, né, quem é tridosha, a Luciane, aí bagunça com mais facilidade. Realmente, o mais equilibrado é o tridosha, porque ele tem um pouquinho de cada 3, mas vira e mexe ele sai de equilíbrio. Mas mais rapidamente ele entra no equilíbrio, não é? E o tema de hoje, o Rasayana, o ideal é que para você entrar no processo de equilíbrio e rejuvenescimento, você precisa primeiro fazer o Panchakarma, né? Então a gente tem, por exemplo, o Dosha Vata. O que é característico do Dosha Vata, principalmente? Olha só, parece bem uma pessoa em movimento, mais magrinha, toda alegre. Então, Vata, ele tende a ser, a não engordar, porque ele não gosta muito de comer, né? Ou ele come de uma forma irregular, e ele não absorve tudo que ele come. Às vezes ele tende até ter o intestino preso, né? Então ele precisa estar sempre tendo esse trabalho dessa limpeza do intestino, que é um dos Panchakarma, que é o Basti. Tende a ser seco, então costuma ter pele seca, cabelo seco, às vezes as fezes são secas também. Ele tem muito movimento, fala rápido, fala muito, né? Muito comum professores e artistas serem Vata, né? Eu sou muito Vata. Então tem esse lado do Vata, ao mesmo tempo são muito criativos, a mente deles funciona, porque a série de Vata é a mente e o intestino, não é? Então, isso é um Vata puro, mas ele pode ser misturado, Vata Pitta, Pitta Kapha. Então, o terapeuta, ele tem que fazer uma anamnese, saber aonde essa questão está localizada e qual é o desequilíbrio que ele tem que tratar, tanto para rejuvenescimento quanto para qualquer doença, né? Então, ele é seco, ele tem movimento e ele é como o vento, né? Principalmente. Aí temos o Pitta. O Pitta ele tem a ser mais harmonioso, o corpo, ele gosta de malhar, ele é mais objetivo, né? Ele é mais assim o executivo, ele é mais o diretor, ele é aquele que estabelece a ordem. Agora ele sente muito calor. Ele é o dosha mais quente, porque ele é o único que tem calor. Porque Vata é o ar e o éter. E o Kapha é a terra com a água. Então são doshas frios, não é? De formas diferentes são frios. O Pitta é o dosha quente, é aquele que já chega na aula reclamando que o ar-condicionado não está ligado, na menopausa sofrem com os calores em demasia, porque ele é o sangue, né? O Vata é o ar, ele é o sangue. Então, o Vata tende a ter gases, o Pitta tem problemas no sangue, às vezes tem furúnculos, uma menstruação que não para. Então, eles coram com facilidade, eles têm sangue nas bochechas, aquelas bochechinhas coradinhas, eles são todos coloridos, não é? Mas tem problemas normalmente ligados à gastrite, são às vezes nervosos, e problemas digestivos. E o intestino dele é solto, ele tem diarreia, né? E o Kapha é aquela imagem mais gordinha, né? Às vezes pode ser forte, pode ser uma pessoa forte, com ossos largos. A pele é fantástica para fazer o Rasayana. Se é em desequilíbrio, aí não, porque a pele equilibrada do Kapha, porque todos esses doshas, quando a gente estuda o Ayurveda, tipo a formação que eu dou, você vai ver, cada dosha, ele com deficiência, ele equilíbrio, ele com excesso.
Então, tudo isso, o terapeuta tem que estar conectado, né? Então, o Kapha, ele pode ser o mais equilibrado, aquele saudável, entende? Agora, se ele vai tender a comer muito, ele vai tender a não querer fazer exercício, ele tem preguiça, né? E ele come muito e come besteira e coisas oleosas. Aí fica com aquela pele toda ferrada quando vem para tratar. Você não pode tratar a sua pele, você tem que tratar ele internamente, né? Então tem o Rasayana interno e tem o externo. Você tem que verificar o Agni, que é o poder digestivo da pessoa, que é um outro ponto que a gente trabalha, ensina os alunos. Então, o Vata tende a ter um Agni fraco, então ele não digere, o intestino é preso. Então, ele tem que, a Luciane estava falando do tricato, né, que é um remedinho que a gente faz para o Vata, porque ele precisa aquecer, dar fogo para poder digerir esses alimentos, né? Já o Pitta tem um Agni muito difícil, então ele precisa de ervas refrescantes. Então, normalmente, ele toma o Panchatikta, que é 5 ervas amargas para poder refrescar, porque o fogo sobe, né? Então, quando ele também está com aquela ebulição, comendo muita pimenta, aqui na Bahia a galera pega pesado, na Índia também, né? Quem foi para a Índia sabe que não é fácil. E aí tem que acalmar, resfriar, muito banho de mar em momentos que o sol não está muito quente, né? Normalmente os pita gostam de pegar onda de manhã cedo. E também, se o Agni está baixo, vai produzir AMA, que é toxina, né? Então a gente necessita de também equilibrar. Ó, quem quiser uma dica, quiser tirar um print ou anotar o tricato para os vatas da vida, é gengibre, canela e pimenta do reino. Na verdade, lá não é canela, lá eles usam pípali, mas a gente não acha pípali aqui, né? Então acaba que a gente usa a canela, que tem mais ou menos uma função parecida. O pípali, na verdade, ele lembra a pimenta do reino, mas ele não é a pimenta do reino. Ele é diferente. Então aqui a gente utiliza a canela para fazer o tricato. E o Panchatikta é esse chá de 5 ervas amargas. Aqui, no caso, eu escolhi, acho que a gente acha com facilidade no Brasil, mas na Índia tem outros. Tem o gugu, por exemplo, mas aqui gugu a gente não acha. Então, boldo, ninho, alcachofra, jurubeba, espinheira santa. Esses daí são ótimos, se você puder fazer o Panchatikta para os pita da vida. Agora, os kapha, eles variam. Tem horas que eles tendem a ter o intestino muito solto, com diarreia, come muita besteira, aí eles vão precisar de um Panchatikta para fazer aquela limpeza, que são ervas mais amargas e mais adstringentes, não é? Vocês, o sabor, a gente tem que, né, também estudar os 6 sabores que existem e fazer aquele equilíbrio na alimentação, né? Porque a gente equilibra internamente com a alimentação, equilibra com a fitoterapia, não é? E que a gente pode usar a fitoterapia da forma que Mara usa, que é uma farmacêutica, e a gente, né, receitando os fitoterápicos, ou a gente pode usar os temperos da comida, não é? Tem um livro, no outro dia eu fiz o curso, né? Eu já li o livro dele, Aquele Lugar de Médica na Cozinha, que também é muito interessante, né? Que assim, você, através da alimentação, você pode curar. E aqui a gente tem um pouquinho, né, do que são esses panchakarmas, são 5 ações. Então, o Basti normalmente é feito no outono para Vata, que é a estação mais seca, entre aspas. A primeira palestra que eu dei aqui em Trancoso foi no outono, e nossa, chovia o tempo todo. Aqui o outono é quente e úmido, chove pra caramba, não é seco, parece a primavera. Já a primavera aqui, ela é mais seca, né? Então aqui os panchakarmas podem ser trocados, né? O Náscia, ele é bom para fazer no inverno, não é? Porque ele começa a dar congestão e tal, então ele é para o capa, quando você tem problemas capa, né? Você faz todo um trabalho ligado à sinusite. O Virechana é a purgação, que é para o pita, para limpar o intestino delgado, porque o intestino que ataca mais é o delgado e não o grosso. O vata é o intestino grosso, o pita é o intestino delgado. O vamana também é para capa, que é o vômito, normalmente você faz no final do inverno. E o rakta moksha é a eliminação do sangue. E isso daí é uma questão bem séria, porque aqui não se pode usar sanguessuga, então normalmente eu aconselho fazer um trabalho ligado ou doar sangue, ou então acupuntura com aqueles martelinhos, e quando é localizado, precisa de ser feito desse jeito, né? Bem, e aí tem essa questão das estações, né? A Vata, assim, no outono, e aí no caso seria uma estação seca, não é? Que a gente vai procurar
ter essa parte ligada ao Vata para fazer os tratamentos. Aí temos o Urasayana do rejuvenescimento para o Vata no inverno, não é? Mas por quê? Eu pensei nisso, nesse tema, porque, por exemplo, aqui tem muita praia, né? A gente vai muito à praia e a pele tende a ter mancha, né? O Vata até que não mancha muito a pele, mas a pele dele tende a ficar enrugada também, né? Muito ressecada, porque o intestino dele é ressecado, né? Já o Pitta, ele tende a ter mancha. Eu sou Vata Pitta, então eu tenho muita manchinha de ir para o sol. Aí eu evito passar filtro solar, porque também dizem que tem que ter sempre um filtro solar que ele seja assim um pouco melhor, não tenha nada cancerígeno, mas aí o sol também pode dar câncer, então, enfim. O Urasayana é o rejuvenescimento ayurvédico, né? Que você pode começar fazendo Panchakarma, né? E eu pensei de focar no Vata, porque aí ele vai estar ligado a essa parte mais ressecada. Então, o que ele vai precisar? Ter o rejuvenescimento interno. Como tem que ser a comida do Vata? Ela precisa ser bem assim, bem nutritiva, né? Lá os indianos, os hindus costumam ser vegetarianos, não é? Mas a comida vegetariana tem que ser assim, ó, toda cheia de caldinho. Ele pode comer salada, mas normalmente salada pro Vata deve ser no verão. Aqui, ó, é um arroz basmati. Aqui eu não sei, tem os milhos e tal. Isso aqui eu não sei. Isso aqui não deve ser carne. Isso aqui deve ser provavelmente aqueles santei, né? Com de soja, um bife de soja. Mas tudo assim com muito molho. Ele pode comer pimenta, mas não de exagero, né? Tem que ser com moderação. E sopinhas à noite, no inverno, isso vai dar um rejuvenescimento nele. Tomar o tricato, que são aquelas ervinhas quentes também, né? Então, lá na Índia, as mulheres são muito ocupadas, geralmente elas têm muitos filhos. Então, foi criado as masalas. Se escreve com S só, mas se pronuncia sa, masalas. E que você já acha que os Hare Krishnas trazem muito, né? Quem precisar, eu posso dar dica aqui de como você consegue comprar. Mas também nas casas Pedros você já acha. Então, olha, semente de cominho é bom para Vata. A semente de mostarda, eu gosto mais da dourada, mas também tem a pretinha. Cravo, canela, louro. Louro é excelente para gases, bom para Vata. Aqui, deixa eu ver esse daqui qual é. Aí você já acha a garam masala pronta, né? Eu consegui também, a safétida, por exemplo, eu consegui comprar com esses meus amigos Hare Krishna, porque você não acha na Casa Pedro a safétida nem garam masala. O turmeric, que é o açafrão, que a doutora Amara Rubia falou muito bem dele, a quantidade, coisa, inclusive a gente produz muitos óleos, e a pimenta, né? Pimenta, e o cardamomo também ele é bom, ele dá uma aquecida, não muito, né? Mas ele dá uma aquecida. Então, essas ervas são as ervas excelentes para Vata, para fazer antes de começar a tratar a pele, a tratar internamente, né? Bem, e aí o Urasayana facial. O Ayurveda diz que tudo que você põe na pele, você tem que poder comer. Então, você não tem como comer Lancôme e esses produtos maravilhosos franceses, Vichy, né? L'Occitane, não dá para comer, né? Então, não é que eles não sejam bons, eles são bons, mas o ideal é que você possa fazer em casa. Então, a Ayurveda precisa de uma cozinha, né? Então, sempre eu tenho que ter um consultório perto de uma cozinha. Um dos motivos de eu ter vendido meu estúdio lá em Búzios era isso, sabe? Que eu precisava de uma cozinha. E lá era lindo o lugar, mas não tinha cozinha. Tentei construir, não deu certo. Então, o que eu coloquei na imagem? Eu coloquei iogurte, não é? Mas aí os veganos usam iogurte de coco, né? Porque o coco também é bom para a pele, né? Enfim, iogurte é uma maravilha. E para os não veganos, iogurte é muito bom. E você pode fazer em casa, né? Eu gosto de fazer o meu iogurte em casa. Então, o iogurte clareia a pele, hidrata a pele, ele é muito bom. Às vezes eu como e depois passo assim no rosto, né? Que eu não sou vegana. Eu procuro consumir produtos veganos que são legais, mas eu também preciso de proteína. Então, é difícil essa questão da proteína, você achar às vezes nos produtos veganos. Eu sei que tem as algas marinhas e tal, mas às vezes não, nem sempre elas são suficientes. E aqui a gente tem as argilas. Olha que lindas essas argilas, gente.
tem muito tipo de argila. Essa aqui eu nunca consegui, mas eu tenho a amarela, eu tenho a rosa, eu tenho a verde, aqui no cantinho tem a branca e a preta. Essas eu já usei, né? Essa aqui eu nunca usei. Olha que linda. A vermelha também já usei. Ela fica meio rosadinha. Então, as argilas, elas são incríveis, não só para vata, ela é meio que tridosha. Então, de acordo com o dosha que você tem, além disso, ela é feita de silício, ela troca energia com a gente, né? E dizem, né, o católico diz que a gente veio do barro, não é? Olha que incrível, nós viemos do barro, o barro tem silício, o ser humano tem muito silício nele, e a água também tem, entendeu? Então, tanto a água como o barro tem essa propriedade de trocar energia, e nós temos muita água e muito barro dentro da gente, né? Muita, assim, né? Barro, tem argila, né? Então, a argila é incrível, então você pode misturar argila. Claro que é muito mais do que isso, tem todo um procedimento, mas essas já são dicas para vata e para usar o iogurte na pele, para usar também argila, você pode misturar até argila só com água, ou você pode botar ela no iogurte, ou então você pode botar no aloe vera. Acabou que eu não coloquei aqui o aloe vera, que eu fiquei muito focado no vata, porque o aloe vera, às vezes, ele seca um pouco a pele do vata, entendeu? Mas aí você pode depois compensar com o óleo. A aloe vera é a babosa, né? A babosa é maravilhosa para o cabelo, dá brilho. Mas, por exemplo, a Forever Living tinha um shampoo de aloe vera. Eu fui experimentar, né? Que antes de indicar, eu experimento em mim. Nossa, meu cabelo ficou assim, esturricado. Por quê? Meu cabelo é vata. Ele é seco, entendeu? Tem que usar cremes, tem que usar óleo, né? E aí a gente entra nos óleos para vata, né? Então, o óleo para vata, tanto para cabelo quanto a pele, para fazer massagem, é o óleo de gergelim. Ele é um dos melhores. Tem o óleo de rícino, né? Que inclusive podem ser tomados esses óleos, porque a gente tem o ghee, né? Que é a manteiga clarificada, mas aí chega um aluno vegano, vai fazer o quê? Pro panchakarma ele tem que tomar o óleo, né? Um vata. Se ele não pode tomar o óleo animal, que é o ghee, que é a manteiga vinda do leite da vaca clarificado, então ele tem que tomar o óleo. Ele pode tomar o óleo de gergelim, pode tomar o óleo de rícino para soltar o intestino dele. A minha avó dava para os meus tios, para o meu pai. Ela falava que dava sempre colher de rícino para limpar o intestino, inclusive das pragas, né, do intestino, a verminose. Então, mas hoje em dia tem outros óleos, sabe? Tem o óleo de abacate, que ele tem também gordura. Tem o óleo de castanha do Pará, já experimentei. Eu já ganhei um óleo de nozes importado também, maravilhoso. Então, tudo que tem mais gordura e é pesado. O vata precisa de coisas gordurosas e pesadas, não é? E aí o óleo vai ser aqui para fazer a massagem com drenagem primeiro, né? Você pode fazer uma esfoliação com argila, não é? E aí depois você pode colocar o iogurte para hidratar. Então, esses são os 3 princípios fundamentais, não é? E a massagem facial, todos eles que você vai passando esse procedimento, tem todo um trabalho de massagem. E eu estou para lançar um workshop de Rasayana, né? Que é assim muito legal. Então, eu estou querendo ver se em setembro a gente consegue fazer aqui em Trancoso um evento com a Lumina. E eu sei que está na hora do almoço. Acho que todo mundo desapareceu. Enfim. Mas é legal a gente poder estar juntos também no presencial, mas eu vou deixar no, no site do Chive Studio, né? E eu também falo um pouquinho de algumas coisas nesse meu livro, que é a Yoga Terapia Hormonal, Menopausa e TPM à Luz do Yoga e da Ayurveda, que é um livro também que eu fiz. E eu tenho também workshop de Menopausa e TPM à Luz do Yoga e do Ayurveda, no site do chivestudio.org e também presencial aqui em Trancoso. Então, muito obrigada pela presença de todos e a gente continua, porque agora a gente vai fechar com a Lumina. Então, namastê, né? Quem quiser alguma dica também, eu atendo online.
e no presencial aqui no Chibi Studio em Trancoso. Deixa eu tirar aqui uma fotinha. Isso. Bem,